Galaxy Book 2 ou Galaxy Book 4? Qual desses dois notebooks é a melhor opção para o seu uso específico? Já que a Samsung criou basicamente duas máquinas extremamente parecidas e que entregam um desempenho assim bem próximo, né? Então hoje a gente vai fazer a comparação direta para saber qual a real diferença e qual se adequa melhor ao seu uso. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal que ajuda a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos. Porque assim que a gente bater essa meta, antes era uma pessoa ia ganhar uma caixa misteriosa com 100 produtos e agora vão ser 10 pessoas que vão ganhar uma caixa com 10 produtos. Então pode ser a sua chance de conseguir ganhar um presentinho de Natal. Então agora, bora pro vídeo. E para começar essa análise, nada mais justo do que a gente começar pela parte de design e construção. No design a gente tem basicamente a mesma identidade visual, né? Que a Samsung preserva desde a linha Galaxy Book 2 até o Galaxy Book 4. Só que na construção a gente tem grandes diferenças. Principalmente porque o Galaxy Book 4 é completamente construído em alumínio. Ou seja, além de ser um notebook mais fino e mais leve, ele acaba sendo um notebook mais resistente e também mais durável, já que normalmente uma carcaça em alumínio entrega todas essas características, né? E esse aqui é completamente construído em alumínio. Diferente do Acer Aspire 5, que tem apenas essa tampa aqui em alumínio, o Galaxy Book 4 tem toda a sua construção em alumínio. Já o Galaxy Book 2 tem uma construção completa em plástico, que mesmo sendo uma construção muito bem acabada, com muito minimalismo integrado, né? Desde a mudança de design, ele é um plástico assim de média qualidade, porque arranha muito fácil, mas se você cuidar bem, você vai conseguir ter um notebook aí por muitos anos. E lembrando que nessa análise está sendo comparada a versão base do Galaxy Book 4 com as versões base do Galaxy Book 2. Inclusive, se você tiver dúvida sobre qual versão que é a versão base do Galaxy Book 4, a gente acabou de lançar um vídeo mostrando todas as versões existentes desse notebook. Lá a gente mostra qual é a real diferença, qual que vem com placa de vídeo, qual vem sem. Então, se você tiver qualquer dúvida, dá uma olhada lá no vídeo. Já na parte interna, nós temos basicamente o mesmo teclado e o mesmo touchpad. Então, a Samsung basicamente reciclou, né, desde a versão Galaxy Book 2 até a Book 4. Pode ser que tenha algumas diferenças e tudo mais, mas no uso é exatamente igual. Apenas na textura que muda um pouco, já que essa aqui é uma textura um pouco mais fosca, né? E essa aqui é uma textura mais lisa. Mas em questão de usabilidade é exatamente a mesma coisa. Já na parte da tela nós temos basicamente o mesmo hardware, que consiste em um painel IPS com resolução Full HD e brilho de 300 nits. Então dá para ver que a gente tem basicamente o mesmo alcance de cor, temos basicamente a mesma certificação sRGB e a Samsung utilizou ali mais ou menos o mesmo painel. Então em questão de tela, esses dois notebooks empatam tecnicamente. Já na parte de conectividade, nós temos basicamente as mesmas conexões. E olha que são as melhores conexões do mercado nessa faixa de preço. Já que em ambos os notebooks nós temos duas portas USB tipo C, que são compatíveis tanto com vídeo quanto com carregamento. Então você pode utilizar até um power bank para carregar esse notebook. E aí dá para ver que aqui no Book 2, as duas portas USB tipo C ficam em paralelo, né? Ficam do lado da outra. Já no Book 4, elas ficam afastadas. Mas dá para perceber também que aqui a gente tem conexão de rede nos dois notebooks, uma conexão HDMI e também uma porta USB tipo A 3.2. Já do outro lado, nós também temos exatamente as mesmas conexões. Então tem um leitor para micro SD, tem a conexão de áudio e também uma porta USB 3.2. E como eu falei para vocês, essa gama de conexão tão completa torna a linha Galaxy Book, desde a versão 2 até a versão 4, o notebook mais completo da categoria. Porque eu faço o desafio para você, enquanto o notebook aí abaixo dos R$3.000, que tenham duas portas USB tipo C e as duas sirvam para energia e também para passar vídeo. Eu duvido que você vai encontrar, porque só a Samsung consegue entregar isso por enquanto. Inclusive, depois dá uma olhada lá no vídeo, tanto do Book 4 quanto do Book 2, que você vai ver a gente carregando ele com o nosso power bank e também ligando vários monitores ao mesmo tempo. Porque como cada porta USB tipo C aguenta um monitor, você consegue ligar até 3 monitores ao mesmo tempo, sendo 2 na porta USB tipo C e mais um no HDMI, o que é simplesmente sensacional. Então, mais um empate para esses dois notebooks. E agora bora pro hardware, mas lembrando novamente que a gente está falando das versões base tanto do Galaxy Book 2 quanto do Galaxy Book 4. E nesse caso o Book 2 vem equipado com o i5 1235U, que nos nossos testes de benchmark conseguiu atingir mais ou menos 13 mil pontos no teste de processamento e 2.300 pontos no teste de processamento gráfico, enquanto que o Galaxy Book 4 com processador de 13ª geração atingiu cerca de 18.800 pontos no teste de processamento e cerca de 2.700 pontos no teste de processamento gráfico. Ou seja, a gente tem uma diferença entre esses dois notebooks de mais ou menos 30% em processamento e 15% em processamento gráfico. Então essa informação é extremamente importante para você que quer comprar o Book 2 ou o Book 4. Essa é basicamente a diferença entre eles. Mas como testes de benchmark são meio genéricos
genéricos, né? E a gente não consegue ver o real desempenho do notebook, é óbvio que a gente fez testes em jogos, porque normalmente são os testes que mais possuem efetividade. No caso, a gente testou vários jogos no Book 2, inclusive o Fortnite, e a gente conseguiu um desempenho de mais ou menos 50 a 60 FPS lá no modo desempenho. Já no Book 4, a gente também conseguiu rodar os mesmos jogos do Book 2, só que a gente conseguiu rodar até Red Dead Redemption 2 e ficou ali mais ou menos em 30 FPS com tudo no baixo. Lembrando que isso aqui não são notebooks gamer, né? A gente testa justamente para saber qual que é o limite desses computadores. Então, no geral, tanto nos testes genéricos de benchmark quanto nos testes em jogos, o Book 4 levou a melhor, né? Até porque é a última versão desse notebook. Então já era de se esperar que ele fosse um pouco mais potente. E é justamente um pouco mais potente mesmo, né? Porque 30% a mais de processamento e 15% a mais de processamento gráfico nem é tanta diferença assim. E agora bora para a parte mais importante dessa análise. Eu sei que você pensou que poderia ser o hardware, né? Já que a gente tem uma diferença assim meio que considerável entre esses dois notebooks, mas não é esse o ponto mais importante dessa análise, porque a maioria das pessoas que vão comprar esse tipo de notebook, eles estão muito preocupados com a possibilidade de upgrade. E eu vou te mostrar se dá ou não para fazer upgrade nessas duas versões. Eu já começo te mostrando que o Galaxy Book 2 é simplesmente o deus do upgrade, já que aqui a gente tem a possibilidade de upgrade de forma muito fácil, já que a Samsung colocou essas portas de acesso rápido, tanto para upgrade de SSD quanto para upgrade de memória RAM. Então basta você abrir aqui e aí você pode colocar mais RAM ou mais SSD. E ainda tem outra opção, vou pedir para o editor deixar na tela, quando você abre essa carcaça de baixo do notebook, você pode trocar também o SSD NVMe, que fica bem aqui. Então no aspecto de upgrade, o Galaxy Book 2 é simplesmente sensacional. E já no Galaxy Book 4 a gente não tem tantas opções de upgrade, já que como vocês estão vendo, as memórias RAM vêm soldadas na placa-mãe. Então não existe a possibilidade de upgrade de memória RAM nessa versão do Galaxy Book 4. E o único upgrade que você pode fazer é justamente de armazenamento, já que tem dois slots de SSD NVMe, e aí um vem ocupado e o outro vem disponível para você fazer o seu upgrade. Então nesse ponto o Galaxy Book 2 leva uma vantagem gigantesca. Então se você está precisando de um notebook para sua empresa, assim um notebook que precise ultrapassar o tempo, né, que precise durar muito tempo e consequentemente você vai precisar fazer alguns upgrades, você vai ter que comprar o Galaxy Book 2. Já o Galaxy Book 4 você encontra ele na versão tanto de 8 quanto de 16 GB, mas você não vai ter essa possibilidade de fazer upgrade. Então você vai ter que tomar cuidado na hora de comprar, né? Se você não precisar de muita memória RAM, você pode comprar a versão de 8 GB. E se você precisa de um pouco a mais de potência, aí você vai ter que comprar a versão de 16 GB. O único ponto negativo é que a versão de 16 GB do Galaxy Book 4 acaba sendo um pouquinho mais cara, né? Já o Galaxy Book 2 você pode comprar na versão de 8 GB, e aí quando você precisar ou quando você tiver dinheiro, você compra mais um pente e coloca aqui no notebook. Já em bateria, o Galaxy Book 4 tem uma leve vantagem sobre o Galaxy Book 2, já que aqui a gente tem uma autonomia entre 20 a 20% maior, justamente pelo hardware mais otimizado. Então se você está precisando de mais bateria, o Galaxy Book 4 pode ser a melhor opção para você. Então depois de mostrar todas as características desses dois notebooks, eu te pergunto, será que você realmente precisa de um notebook mais minimalista, mais premium e que tenha um pouco a mais de desempenho, né? Só que em compensação não possui possibilidade de upgrade, ou você precisa de um notebook mais básico, entre aspas, que não tem uma construção muito rebuscada, que tem um bom desempenho, mas que permite que você faça diversos upgrades, tanto de memória RAM quanto de armazenamento. Então já deixa aí nos comentários qual dessas duas máquinas que mais se adequa ao seu uso, beleza? E para mim existem dois públicos bem distintos que vão comprar essas máquinas. Por exemplo, o Galaxy Book 4 é mais indicado para aquelas pessoas que são estudantes, que são professores, o pessoal também da área da advocacia, da arquitetura, que precisam de uma máquina mais compacta, com a duração de bateria melhor, uma máquina também mais minimalista, né? Até porque a gente vai estar levando para os lugares e transportando, e consequentemente uma máquina construída em alumínio, ela vai ter uma durabilidade muito maior do que uma máquina construída em plástico. Então para esse público específico, o Galaxy Book 4 pode ser perfeito, principalmente se você pegar a versão correta, né? Então se você for uma pessoa que usa menos e não precisa de tanto poder de processamento, você pode pegar, por exemplo, a versão com 8 GB de RAM, que vai funcionar perfeitamente. Mas caso você realmente necessite de um pouco a mais de potência, aí você vai ter que pegar a versão de 16 GB, já que a gente não tem possibilidade de upgrade nessa máquina. Então para esse público, o Galaxy Book 4 vai ser perfeito. Mas para aquele público que precisa de um notebook mais para trabalho, para deixar na sua empresa, para deixar na sua loja, e aquele notebook que vai ficar lá por muitos anos, o Galaxy Book 2 provavelmente vai ser melhor, porque você vai ter um notebook que vai durar mais tempo no sentido de hardware, já que você pode fazer todos os upgrades, e ele também vai ter um desempenho muito parecido com o Book 4. Então para esse público específico, que não vai ficar carregando muito
muito notebook para lá e para cá, que vai utilizar normalmente mais numa bancada, né? O Galaxy Book 2 é uma opção sensacional. Assim, a única dificuldade que você vai ter é justamente em achar estoque desse notebook, porque com o lançamento do Galaxy Book 4 tá muito difícil você encontrar estoque desse notebook na versão i3, i5 e i7. Então você vai ter que dar uma ralada. Inclusive a gente vai deixar aqui na descrição os links com os melhores preços atualizados diariamente, beleza? Então dá uma conferida aqui na descrição que a gente pode ter encontrado algum estoque para esse notebook. Então é isso, esse foi o vídeo. Eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas, mas caso tenha ficado alguma, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai te responder o mais rápido possível. E de forma resumida, são duas máquinas sensacionais e qualquer uma delas que você pegar, você vai estar fazendo um ótimo negócio. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e tchau!